Olá, boa tarde. Estou deixando aqui gravado que estamos iniciando mais um bate-papo com amigos, hoje sábado, dia 13 de junho de 2020. Hoje nossa convidada será a psicóloga, psicoterapeuta cognitivo-comportamental Sueli Carmona. Estamos aguardando por ela para começar o nosso vídeo. Olá a todos. Sueli entrou, vamos adicioná-la. Aguardando a Sueli entrar. Vamos aguardar. O assunto hoje, regulação emocional de adolescentes. Aí a Sueli chegando. Oi, Oi, Sueli. Ana, tudo Boa bem? tarde. Tudo Boa jóia? tarde. O pessoal está entrando. Sejam todos bem-vindos. Sueli, seria Oi. possível você aparecer um pouco mais do seu rosto? Porque Sim, isso, um pouquinho assim? mais. Você ficar um pouco mais alta, para que a gente E possa ver melhor agora? seu rosto, porque os comentários ficam na altura do seu rosto. Ah, tá. Deixa eu ver se eu consigo colocar mais alguma coisa aqui. Peraí, para ficar mais alto. E agora, Ana? Aí, agora tá ótimo. Tá bom? Paula, João Carlos, sejam bem-vindos, Annelise, vamos vendo aqui, Lele Kazan, ver as pessoas que você convidou, Sueli, que estão entrando. Sim. Já Rodrigo deu. Carmona, Rodrigo Carmona, seu marido, muito Não, é meu prazer. sobrinho. Ah, seu sobrinho. O Rodrigo é meu sobrinho. Ah, Meu marido chama Luciano. Eu não sim. tenho o sobrenome do meu marido. Meu marido, o sobrenome é Santana. Ah, sim. Eu mantive o de solteira mesmo. Sim. Boa tarde, João. Boa tarde, Annelise. Estamos aqui mais uma vez, iniciando bate-papo com os amigos, nossos sábados às 17 horas. O pessoal está entrando. Acho que você pode começar se apresentando. Sueli Carmona, uma grande amiga, uma grande colega, uma psicóloga que eu admiro muito, que está aqui com a gente, me dando a honra e o prazer de participar do meu programa e agradeço vocês todos que estão aqui para ouvir a nossa conversa, né? Sueli, fala um pouco de você para o pessoal te conhecer. Tá bom. Eu vou me apresentar de uma maneira um pouco não tão convencional, Ana, porque eu acho que tem Ótimo. muito a ver com o que a gente vai discutir hoje. Então tá bom. Então, assim, meu nome é Sueli, como você falou, né? Me apresentou, e eu sou filha de Marilene Jesus, esposa do Luciano e mãe do Luan, que também é um pré-adolescente, tá? Então, assim, eu quero começar essa apresentação dessa forma, porque eu acho que tem muito a ver com o assunto que a gente vai trazer, a questão aí da importância da nossa vivência familiar também, né, Ana? Então, Uhum. assim, acho que esse currículo vivencial é tão importante quanto o currículo de profissional mesmo, né? Que a gente busca o conhecimento, é importante ter informações e tudo, mas acho que essa outra questão de vivência é a nossa base primordial. Ah, isso, muito legal. Então, sendo assim, eu quero dizer que eu sou Ana Cristina, esposa do Fernando, filha da Sônia e do Pedro e mãe da Luísa, que é uma adolescente de 16 anos. E essa live me interessa muito, né? Acho que como todos os meus amigos, que também têm filhos adolescentes ou netos adolescentes. Gostei, Sueli. Muito Oh, perfeito. quero também agradecer, né, Ana, a oportunidade que você está me dando aí da gente estar discutindo um pouco junto nesse trabalho muito interessante que você está trazendo, essa criação do bate-papo, é muito gostoso, né? Com certeza, eu Eu adoro. tenho acompanhado todas, sua. Muito bom. Aliás, Su, rapidinho, pessoal, eu vou deixar, depois que nós fizermos a nossa live, ela dura em torno de 55 minutos e ela vai estar disponível no IGTV e no meu canal Psico Ana Cristina Penteado Lopes, também no YouTube, tá bem? Então, quem quiser vai poder assistir depois. Eu já recebi, acho que todos aqui já ouviram falar da QP, a Rosicler Gaspari, que é uma grande amiga, que ela hoje não vai poder participar.
Então, ela vai assistir depois e outras pessoas que vocês queiram encaminhar. Eu criei o canal no YouTube porque as pessoas não têm, às vezes, o Instagram, né? E para adicionar só para assistir a live não há necessidade. Então, hoje a gente tem várias mídias que a gente pode colocar. Seja bem-vinda, Andréia. Com certeza o Luiz deve estar junto, né? E vamos começar com a Sueli. Somos Tá todos bom, Ana. ouvidos. Quem quiser fazer perguntas, pode fazendo durante a fala da Sueli. Tá bom. Ô, Ana, eu assim achei muito importante quando você pediu para eu pensar num tema e tudo, né? Então acho que a questão de adolescente a gente abrange várias situações, vários contextos que ocorrem, né? Mas esse da regulação emocional foi o que mais me trouxe assim para estar discutindo, porque eu tenho presenciado muito isso clinicamente, a dificuldade não só dos adolescentes, quanto dos pais mesmo, nessa questão de regulação emocional, né? Então, assim, a princípio, eu pensei em colocar o que é e falar um pouco sobre essas questões de emoções, e depois eu falar um pouco sobre essa fase de adolescente, que é o assunto, e aí a gente fechar de dar essas sugestões de como os pais lidarem em algumas situações aí com os adolescentes em relação às emoções, tá? Ótimo, ótimo. Então, eu acho que o primeiro passo é a gente falar um pouco o que é essa regulação emocional, porque às vezes algumas pessoas não sabem, ou pode ter um conhecimento diferente do que a psicologia traz, né? Então, assim, a regulação emocional é a capacidade que nós, enquanto indivíduo, temos de lidar com as situações que são muitas vezes estressantes, desafiadoras, e que a gente possa conseguir lidar com isso de uma maneira mais saudável. Ou um termo que eu muito gosto e utilizo muito na minha prática é a questão de maneira funcional, né? A gente lidar com as situações, com as questões que a gente vivencia no nosso cotidiano de uma maneira muito funcional, sem que traga tanto prejuízo para as nossas vidas, né? Então, Sim, assim, o conceito, o significado específico da regulação emocional é esse. A primeira pessoa que começou a trazer esse tema com outro nome, né, inteligência emocional, foi o psicólogo Daniel Goleman, né, que ele é americano, e ele que iniciou, na verdade, esse tema, que também é o mesmo contexto de regulação emocional. Então, tem pessoas que falam regulação emocional, outras utilizam inteligência emocional, como ele trouxe, né? E ainda o equilíbrio emocional, algumas pessoas dizem, né? Então, que é essa questão de eu conseguir lidar com esses fatores estressantes ou dificuldades que a gente acaba vivendo, tá? E aí, o porquê isso eu vejo como muito importante, e eu acabei querendo abranger mais esse tema, porque eu vejo muita dificuldade em relação dos próprios pais conseguirem fazer essa regulação emocional e aí sim conseguir ajudar de alguma maneira os adolescentes, né? Então, assim, e sem esse controle, a gente acaba tendo uma interferência muito grande nas nossas relações sobre isso, se a gente não consegue ter esse controle, essa regulação emocional. Então, a gente reconhecer, perceber como elas interferem na nossa vida, nas nossas ações cotidianas, é um ponto muito importante para a gente conseguir lidar, né, de maneira mais funcional e saudável com aquilo que muitas vezes é difícil para a gente. Então, esse é o sim, primeiro ponto, né? Assim, falando da regulação, excelente. para entender um pouco o que é regulação emocional, tá? E aí, pensando também ainda nisso, a regulação emocional é que vai trazer o que tanto assim as pessoas às vezes colocam, né? Eu quero ter mais qualidade de vida, eu quero ter bem-estar. Então, o passo principal é esse, é primeiro a gente aprender a isso, né? A regular as nossas emoções, ter o controle para daí sim conseguir buscar essa qualidade de vida, né? Que todos Excelente. almejam, né? Uhum. E aí tem uma outra questão, assim, para a gente entender no nosso funcionamento, Ana, que a gente tem uma estrutura cerebral, né, que se chama amígdala. Apesar de parecer, é o mesmo nome da amígdala da garganta, mas é a que É, funciona no cérebro, né? E ela se interconecta com outras estruturas. Só que é ela que é responsável pelas nossas reações emocionais, né? isso. Então, ela tem a função de garantir a nossa autopreservação, tá? Então, por isso que ela provoca reações
e muitas vezes ela pode ser desproporcional à realidade. Então, aí por isso que às vezes vem emoções que a gente às vezes fica com a dificuldade de entender, né? Por que está agindo assim? Por que funciona assim? Então, essa é uma Sim. estrutura na qual faz parte aí do nosso funcionamento, né? Então, faz parte aí do nosso contexto aí também. E aí, pensando também nesse ponto ainda de emoções, depois eu vou falar um pouco sobre a questão de adolescente e fechar com as dicas, como eu Sim. disse. Mas acho Nossa, que você está o fazendo uma primeiro resenha excelente sobre isso. Eu excelente. estou adorando. Porque eu acho que é É, importante, não adianta a gente ir lá para as outras questões sem a gente entender todo esse contexto também das emoções, como elas se representam, como é que funciona para a gente, né, enquanto indivíduo. Então, eu ótimo. acredito que esse é um ponto muito importante, por isso que eu quis trazer dessa maneira, tá? Mas se você também tiver que pontuar alguma coisa aí, pode me Ah, sim. interrompendo, tá? Pode deixar que eu dou umas interrompidas. Inclusive, já quero aproveitar, né, para falar oi para todo mundo que entrou desde a última hora que eu agradeci. Sejam bem-vindos. A Sueli iniciou falando um pouco sobre o conceito de regulação ou inteligência emocional ou equilíbrio emocional, né? E agora ela está dando continuidade. Depois a gente pode dar uma olhada nesse início, que foi muito rico de conceitos, de novo na repetição do vídeo. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, uma das coisas assim que eu acho importante, Ana, e que tem que ser um passo assim inicial para a gente começar a trabalhar isso, é a gente ter a ideia de que a gente tem que normalizar essas emoções, né? O que que é normalizar? Ele é um pouquinho diferente desse conceito do que é a regulação, mas ele Sim, faz parte disso daí, né? Então, o normalizar é a gente conseguir parar e entender que, inclusive, nós já nascemos com algumas emoções que a gente considera, que a gente chama de emoções básicas, né? Que é o medo, a raiva, o nojo, a tristeza, a alegria e a surpresa são os primeiros aí que são considerados básicos, que a gente já nasce com ele, né? E por que que a gente já nasce? Porque tem uma função, porque é importante, é para identificar, é para perceber algo que está ocorrendo com a gente, né? Então, assim, nessa normalização de emoções, o que que eu trabalho muito? A questão, assim, que a gente tem que ter esse contexto, né, de que as emoções são universais, ou seja, todos nós sentimos, inclusive os animais, tá? Que as emoções são instintivas, ou seja, instintivas porque elas ocorrem de forma muito automática. Aí, nesse ponto, eu considero a importância de a gente entender que, apesar de ela ser automática, a gente pode aprender a perceber e regular, que é o que a gente vai trabalhar aqui nesse contexto da regulação emocional, né? Então, assim, também o outro ponto é, então elas são universais, extintas, funcionais, ou seja, elas nos ajudam, né? Por isso que a gente já nasce isso. até com algumas. Ela tem as suas funções importantes, elas nos ajudam a lidar com algumas coisas que de repente a gente não está gostando, ou que me fez sentir a raiva mesmo para eu perceber o nojo, né? De repente eu comer um alimento que não está bom, está estragado. O nojo vem para isso também, né? Para a gente perceber que aquilo Exatamente. não é legal, que eu não posso comer aquilo, né? Então, assim, eles são funcionais. E por último, eu coloco muito a questão de o quanto elas são boas, porque às vezes a gente escuta muito essa questão. É claro que ninguém gosta de ficar triste, com raiva, irritado, nervoso. É um sentimento, eu gosto mais de utilizar o termo que é desagradável sentir. Mas eu gosto de Exato. deixar muito claro para os meus clientes, pacientes, que as emoções, elas não são ruins, que é o que eles trazem muitas vezes. Elas são desagradáveis de sentir, mas a gente precisa entender nessa normalização de emoções o quanto elas são boas por questão dessas funções que eu relatei, É. né? Elas vão nos ajudar de alguma maneira o nosso corpo a perceber, a gente a ter recurso para enfrentar alguma coisa, uma situação. Então, elas não são ruins. Eu gosto de Eu usar lembro. muito. Não, você falando assim, tá me fazendo lembrar muito aquele filme que com certeza você deve ter assistido, que ele é fabuloso para nossa área, que é o filme Divertidamente, né? Que ele Ah, apresenta. exatamente. Aliás, eu dou ele muito como exemplo, até para É, paciente adulto, para perceber e entender exatamente. essa normalização e essa questão do quanto essas É, emoções já vêm, a gente já tem, são as emoções já, básicas.
esse filme trabalhou perfeitamente isso, né? Perfeito. A Então, função do medo, da proteção, né? Que o medo causa, isso, o nojinho, que é uma gracinha, sim. aquela menininha. E também eu acho muito interessante, nessa semana, inclusive, me falaram que só falta eu pintar o cabelo de azul, para eu ficar com a cara da alegria, né? Verdade, Ana! E eu adoro, eu Gostei. tenho os stickers dela. E eu acho muito interessante. Eu não sei se é bom ou ruim, né? Porque ela é a louca do filme, né? Mas no fim, Ah, ela não quer saber de tristeza, ela não quer saber de deixar a menina triste, né? Mas eu acho sim. interessante isso, né? Que o fechamento do filme, a regulação do filme veio quando não houve jeito, né? E a tristeza pôde se manifestar com uma maneira como você está querendo dizer todo o tempo, né, da regulação emocional. Então eu acho assim, é gostoso a gente estar alegre, né, mas a gente não pode estar alegre o tempo todo, a gente não consegue estar alegre o tempo todo. E eu acredito que isso no adolescente é bastante complexo, né, porque o adolescente é uma montanha-russa de emoções. Sim, exato. Nós vamos falar depois aí nesses momentos da adolescência, né? E alguns Ótimo. fatores que também interferem nisso. Aí, então, assim, tem até questões de substâncias que são modificadas na adolescência e por isso que ocorre com frequência essas modificações. Então, na hora que eu chegar nesse ponto, eu quero falar um pouco. Mas, então, bem lembrado essa questão do filme, eu uso muito ele como exemplo em relação a Ótimo. essa explicação do que eu quero dizer, que todos, nós, né, que é universal, que é instintiva, que é funcional, e ela tem a função, né? A boa, ela é boa, porque ela tem funções importantes para a gente. Né? Então, esses são os principais pontos aí do que eu queria trazer sobre emoções, que eu acho que esse é o fator que a gente precisa ter esse entendimento para depois entrar nesse processo da regulação emocional. Porque se eu não tenho essa visão dessa normalização primeiro de como funciona o porquê das emoções assim no nosso corpo, a gente acaba não conseguindo fazer a regulação, né? E aí, Exatamente. dentro dessa regulação emocional, e até mesmo que o Daniel Goleman colocou, que foi ele que, né, foi o primeiro a trazer esse assunto, assim, Conceito. é, é esse conceito, o que que é, né? Que a gente tem três pontos aí para lidar nessa questão de regulação ou para alcançar isso, a inteligência emocional, que é o termo que ele usou, que é o autoconhecimento. Então, vai estar nessa ideia que eu disse sobre a gente reconhecer, perceber de que maneira ela interfere, o que é que está ocorrendo, o que, que eu também estou pensando que aquilo interfere no meu, né, no meu funcionamento. Então, o primeiro ponto é o autoconhecimento, o segundo é o autocontrole, e o terceiro vai envolver a gestão social, ou seja, o quanto que depois eu consigo lidar de uma maneira geral, né? Pessoal, profissional, né? No geral mesmo, como é que eu vou acabar funcionando. Então, eu tendo autoconhecimento e autocontrole, eu vou ter uma melhor gestão, né, social. Eu vou ter um desempenho melhor nas minhas relações. Então, isso é o que é colocado bastante em relação ao que é buscar essa inteligência emocional ou a regulação emocional, que é um termo que eu gosto mais de utilizar. Porque eu acho que a gente tendo a regulação, aí sim a gente busca essa inteligência emocional, mas se na verdade a regulação não ocorre, a gente não chega nessa inteligência e equilíbrio. Eu penso isso, né? Então, Exatamente. eu vejo essa diferença aí. Então, esses são os pontos principais, né? E aí, como é essa questão? De eu primeiro ter esse ponto de autoconhecimento é eu perceber aquilo que eu estou sentindo, conseguir ter. Só que tem uma questão nesse de sentir, né, Ana, que eu trabalho muito também clinicamente, nós não temos como contestar as nossas emoções, né? Todos nós vamos sentir Verdade. algo. Então, assim, não é contestável, né? O que a gente pode contestar são os nossos pensamentos, porque Sim, eles nos levam a sentir e, consequentemente, ter um comportamento. Então, o nosso isso. entendimento de perceber, de reconhecer, precisa também estar mais voltado no que eu estou pensando, que está me gerando aquilo, né? Só para dar um exemplo, ainda para ficar claro nesse sentido. Nós temos um modelo cognitivo de funcionamento em relação a isso, né? Então, por exemplo, vou dar uma explicação mais voltada à raiva. A gente tem isso para todas as emoções, principalmente essas básicas, tá? Que eu estou trabalhando inicialmente. Mas eu vou dar um exemplo da raiva, que é uma coisa que ocorre muito na adolescência, né? A irritação, a raiva. Então, vou dar um exemplo primeiro disso para clarear.
pensando nesse modelo cognitivo e como é que a gente pode se questionar e se perceber, né? Então, por exemplo, quando nós temos pensamentos que estão voltados de alguma maneira para a ideia de fracasso, na raiva a gente tem mais pensamentos assim, ó, de injustiça, de desrespeito, de ser enganado, de ser agredido, não às vezes com violência, mas até mesmo verbalmente, né? Então, assim, tudo que tiver voltado de pensamento, que tão ligado a essas questões de desrespeito, ser enganado, injustiçado, vai fazer com que a gente sinta raiva, né? Porque quem é que gosta de ser injustiçado, enganado, desrespeitado, não é? Então, essa percepção, esse reconhecimento do que aquilo está representando é importante. Porque isso é que a gente pode questionar e trabalhar, né? O pensamento, o que é que eu estou pensando sobre essa situação, sobre o que está ocorrendo, que vai me levar a sentir a raiva, a irritação, nervoso, né? E aí, consequentemente, eu vou me comportar. Quando a gente tem o controle disso, a intensidade, a diminuição daquilo que a gente sente pode ter uma alteração significativa, né? Então, às vezes algo que ocorreu, que de repente aquilo mexe muito por conta desses pensamentos, às vezes o adolescente, ou até nós adultos, ficamos uma semana com aquilo, né? Mais de uma semana sentindo aquela raiva, tá? E quando a gente consegue fazer esse trabalho de contestar muito mais o que eu estou pensando e o que aquilo representa para mim, a gente consegue fazer uma modificação dessa emoção, né? Uma modificação assim, nesse sentido de intensidade. Nem sempre a gente vai excluir ela, tá? Vai ter situações que a gente vai ter raiva mesmo, né? Mas nem sempre. Pode falar. Não, então, assim, essa contestação seria, por exemplo, a gente perguntar assim, mas por que isso está me importando tanto? Nossa, por que eu não consigo parar de pensar nisso? Seria isso? Você acha? Também. Como que isso também. E outra questão que eu assim, gosto de sinalizar muito, né, nos meus atendimentos é que a pessoa sempre trabalha com a ideia do que isso significa para mim. Né? Tipo, então, o que essa situação de fato significa? O que ela está representando para mim? Porque quando a gente faz essa pergunta, o que significa e o que representa, é aí que eu vou entender. Significa que a pessoa foi injusta comigo. Ah, eu achei que ele me desrespeitou. Ah, eu não gostei porque o meu amigo me enganou. Entendeu? Então, isso é que vai trazer o que é que aquilo representou e está significando para ele que gerou a raiva. Né? Então, porque às vezes está muito nesse contexto, né, Ana? Aquele pensamento que eu tive, e se eu não gosto de injustiça, eu acho que aquilo é errado, que não deveria funcionar daquela forma, que a pessoa não poderia me tratar daquela maneira. Então, vai ficar nisso. Então, quando a gente pode se contestar também de outras maneiras. Será que eu estou verificando essa situação e de maneira justa também? Então, tem vários questionamentos, tá? Mas acho que o mais importante para ajudar nesse início, quem quer treinar fazer isso, se perceber para regular a emoção, é ter primeiro isso, né? O que é que de fato isso daí está significando para mim? Quando a pessoa se questiona o que significa e o que aquilo está representando, ela tem mais clareza nesse contexto que eu estou colocando, né? Foi um desrespeito, ou a pessoa me enganou, ou ela, né, tá sendo injusta. E esses pensamentos são o que faz a gente sentir mais a questão da emoção da raiva, por exemplo. Tá? Como na tristeza a gente também tem, na alegria, no nojo. Eu não vou citar tudo, porque não é bem o que eu quero trabalhar assim hoje, né? Passar. Mas eu quis dar um exemplo para poder ter esse entendimento do que é reconhecer, perceber. É assim que a gente busca o nosso autoconhecimento, né? Então, aí seria esse primeiro passo que a gente tem que trabalhar aí da regulação, né, emocional, que é o autoconhecimento. Quando a gente faz isso, a gente começa a ter o segundo passo, que é o autocontrole. Porque quando a gente se conhece mais do que aquelas questões estão significando e representando, quando eu estou vivenciando uma situação, ela acaba ficando mais clara. E aí eu consigo ter um controle maior nas situações que eu vivencio disso, tá? E aí é nesse sentido que
eu consigo diminuir a intensidade daquela emoção, o que de fato está ocorrendo, como que está representando, né? Então, das emoções, assim, no sentido de regular, eu acho que esse é um ponto importante. Depois eu vou falar então, né, que é o nosso tema, dos pais conseguirem ajudar. Só que eu acho importante ter toda essa introdução para a gente também perceber que muitas vezes é o que eu disse, eu escolhi esse tema por quê? Porque do meu público de adolescente, a maior parte, eu vejo essa dificuldade dos pais, né? Os adultos, os próprios pais, não conseguem controlar a raiva do que o filho teve de comportamento, por exemplo. É Né? isso. Você entendeu? Então, a gente tem que buscar esse autoconhecimento, né? O que isso está representando, como que está funcionando É. para isso. O terapeuta cognitivo comportamental não consegue ficar quieto, né? Você está percebendo É. aí a Luciana, né? Exatamente, porque um dos objetivos, né? Eu sempre gosto de falar, um dos objetivos o objetivo central da psicoterapia cognitivo-comportamental é entender as contingências que manipulam o nosso comportamento e aprender a controlá-las, né? Simplesmente a Sueli, ela está dizendo de uma forma simples, ela está descrevendo esse conceito que se a gente falar por aí, ninguém vai entender muita coisa, né? Isso. Eu não Mas quis eu fazer acho que muito é, termo técnico, e sim como mas é funciona para os alunos entenderem, né? Mas é o que a Luciana está dizendo, né? E eu quero agradecer Uhum. todas as pessoas que entraram desde a última vez que eu cumprimentei, o Paulinho, o Vitor, Luciana, Edinha, né? Eu achei muito interessante. E vocês que perderam a primeira parte dessa live, né? Os conceitos, que agora ela vai começar a falar um pouco mais a parte A parte de prática, né? adolescente. E aí depois vocês começam, pega de trás para frente e volta nos conceitos que ela trouxe que são maravilhosos. E realmente, né, nós temos aqui, acho que é uma mãe de adolescente, né, Rosângela Rubiato, tem que usar a linguagem dos pais, né? As lives são para a gente usar essa linguagem, com certeza. A Sueli está sendo muito adequada nesse ponto, né, Su? Muito Porque obrigada. senão, às vezes, a gente acaba usando alguns termos técnicos que a gente sabe, os nomes, tudo, mas eu acho que acaba Não tem dificultando para quem está função. assistindo e não tem a função, principalmente para os pais, né? Às vezes fica, tá, mas o que é isso, né? Então, acho mais claro falar Aham. exatamente o que é, né? Então, assim, Ana, acho que a parte de emoções, acho que esses pontos que eu coloquei são os que eu entendo, assim, como os principais, pelo menos para a gente começar a entender, a se perceber que aí a gente busca esse autoconhecimento, o autocontrole, e depois vai ocorrer essa gestão onde a gente conseguir lidar com todo o social, como eu coloquei, né? Onde a gente é inserido. Então, agora, antes de eu falar assim as dicas de como os pais podem fazer isso com o adolescente, eu queria falar um pouco também do fator da adolescência em si, né? Então, assim, é um momento de transição, na qual tem muitas mudanças para eles, né? Física, mental, né? E aí, claro que a emocional faz parte também, né? Várias questões hormonais e tudo, né? Então, um outro ponto que eu acho importante ter trazido isso, e principalmente pensando na adolescência, Ana, segundo a Organização Mundial da Saúde, metade dos transtornos mentais, eles têm ocorrido até 14 anos, né? E aí, Nossa, assim, a Organização Mundial bastante, da Saúde, metade. metade dos transtornos mentais. É muito, né, Ana? O dia que eu vi Nossa, essa, que essa judiação. leitura. Então, assim, olha a importância disso. O que ocorre muitas vezes é que não é percebido, detectado ou tratado no período. E aí, isso daí acaba apresentando ou aparecendo para a gente na clínica na fase adulta. Mas o que Isso. eles colocaram é isso, né? Eu achei, assim, bastante relevante e mais ainda essa importância da gente, então, trabalhar, né? Dar mais atenção também para os nossos adolescentes, para que a gente possa minimizar isso, né? Diminuir essa história que hoje é dessa maneira. Um outro ponto, então, com essas mudanças, o que eu vejo com o público que eu tenho trabalhado com bastante adolescente. Eles têm um senso de vazio muito grande nesse momento aí. Então, assim, por mais que eles tenham um bom relacionamento, tenham amigos, tenham uma família bem adequada, funcional, que trabalha bem, né? Eles têm uma dificuldade ainda com esse senso de vazio grande. Então, assim, é como se nada completasse, como se eles não se sentissem amados, seguros, confiantes. A questão de estar inseridos socialmente, né, em grupos.
Então, é uma fase realmente que, por isso que se dá o nome de aborrecente, mas é questão de realmente de dificuldade para eles lidarem com tudo isso, né? Essa fase de transição deles, com todas essas mudanças, eles também têm muito questionamentos, né? E são esses questionamentos que mexem muitas vezes com o lado emocional deles, né? Porque é a dificuldade de buscar essa identidade, de fato, quem eu sou, né? O que que eu gosto, o que que eu quero, né? O que que eu concordo e não concordo, às vezes até com as questões familiares mesmo do que é colocado, né? Então, assim, Exato. eles começam a formar as crenças e as próprias ideias, então fica um pouco difícil muitas vezes, e é onde ocorre mudanças comportamentais, a dificuldade de lidar, porque às vezes os pais querem trabalhar muito mais os valores, né, da família e tudo, e eles também já começam a ter outro entendimento, porque tem a vivência social aí com amigos, a própria escola, tem vários outros contextos que começam às vezes, colocar e trabalhar de uma maneira diferente do que a família, né? É, e Então, eles acho que é aí começam. que entra muito essa fala da Ângela, né, que está assistindo a gente, uma gracinha, uma vizinha minha aqui que eu adoro, mãe de adolescente, inclusive, né, que ela fala, é muito difícil nessa fase, a gente precisa da ajuda de especialistas. E eu acho muito legal, né, esse reconhecimento, porque a Sueli acabou de falar o tanto de coisas que estão em jogo nessa fase da adolescência. Além deles deixarem de ser aquela criança, né, que tudo era o pai que falava, etc e tal. Hoje eles já começam a ter que tomar algumas decisões, a escola cobra deles, a família cobra deles. Ah, você já sabe o que vai prestar vestibular? Ah, você já está namorando? Ah, você já isso? Ah, você já aquilo? Ao mesmo tempo fala, não, isso você não pode ainda. Então, essa cultura ocidental da nossa adolescência, ela é bastante dolorosa, né? Ela é bastante complicada, né? Aí tem uma fala do João também, e os efeitos do preparo prévio para a vida, os modelos familiares, a educação recebida, tudo isso influencia, exatamente, né? Tô Tudo. amando, João, É. que você está aqui com a gente hoje. Ai, que gostoso. O João foi meu colega de mestrado, Sueli, que de repente você não está nem entendendo por Legal. quê, né? Que O Johnny, bom. um Muito professor legal. excelente, um profissional da Uhum. psicologia, um behaviorista, né? É muito importante, a gente aprendeu muito juntos, né, João? Adoro você. Muito Vamos bom. lá, Su, desculpa. Imagina. Então, Ana, são essas dificuldades que acabam sendo muito apresentadas mesmo na adolescência, né? Como você falou, eles estão aí saindo da infância, não são mais crianças, né? Não tem tanta infantilidade, mas ao mesmo tempo não são adultos e tem que lidar com várias cobranças, competitividade, que hoje é muito acirrada, né? Desde Ai, cedo, demais. né? Então, As questões assim, alimentares, né, Sueli, que a Luciana trabalha muito isso também. Ai, pelo amor de Deus. exato. Então, são muitas, é muito diferente da nossa geração, né? O que tem ocorrido, assim, mais agora Bastante. com os adolescentes. Então, acaba tendo uma mudança muito grande em relação a esse ponto aí de emoções, de como eles se sentem, e é onde vem cada vez mais esses questionamentos. E é claro que interfere em outras coisas, como eu disse, é que eu quis escolher um assunto que ajudasse bastante os pais e que também tem relação com a importância para os adolescentes, mas tem várias outras coisas, né, Ana, que eles têm dificuldade. Aí envolve vários fatores, autoestima, a dificuldade de ter habilidade social. Então, assim, tem muitos, tá? Tem muitas coisas que ocorrem. É que aí realmente não dá para a gente discutir tudo. Então, assim, voltando nesse outro contexto, que é mais dentro das emoções, eu acho que aprender a regular é muito benéfico. Se os pais conseguirem primeiro regular a sua e conseguir ajudar eles com essa regulação também, eles vão ser futuros adolescentes com melhores resultados, né? Terão um melhor sucesso. Isso são estudos que comprovam, tá? Que eles podem ter melhor sucesso, ter mais sucesso, ou se dar melhor, assim, em questões de relações, trabalho e tudo mais, por conta de ter controle emocional, ter essa regulação emocional. Então, quer Isso. dizer, isso faz muita diferença. E aí, tem um outro ponto, que é o que você comentou lá da adolescência, que eu falei, vou falar disso, né? Porque também ocorre muita mudança. Na adolescência, eles perdem um terço da dopamina, que é a substância da felicidade. Por isso que, às vezes, os adolescentes entram muito nessa questão aí de tédio, ou esse senso de vazio de que nada tá bom, nada funciona.
tem explicação também, né? Física, né? Nossa, Biológica. É interessante. interessante isso, né? Então, eles perdem um terço dessa dopamina. E aí, você imagina, é onde a gente tem que, nós, como os pais, temos que ter esse entendimento para que a gente possa conseguir ter mais paciência, respeitar, às vezes, a não vontade, esse tédio de não querer participar de algumas coisas. Tem uma função, de fato, isso ocorre mais com eles. É um percentual grande, né? Então, assim, é claro que é importante os pais tentarem motivar, entusiasmar para que eles participem das coisas, que eles saiam, que eles façam alguma coisa. Mas também respeitar em alguns momentos é muito importante, porque Exato. é explicado através disso essa mudança, né? Sabe Então, uma como coisa, Sueli? Eu não sei se está dentro do que você preparou para falar, mas eu sinto Hum. muito porque eu atendo adultos, né? A hora que eles estão já começando a querer sair da adolescência. Apesar que às vezes a gente pega adolescentes, né? Eu acho que 18, 19 anos ainda está nesse Sim, ainda processo é. agora Sim. de transição, né, da Uhum. adolescência para o jovem adulto. Mas o que eu Sim. vejo, assim, a maioria são mães, né? Mães, tios, avós, e que às vezes a dona Elza mesmo estava falando agora da neta dela de 17 anos que estava reclamando das cobranças. E o que as pessoas me perguntam muito, né? E aí eu respondo, mas eu acho que você vai ter uma resposta mais adequada por trabalhar diretamente com eles, é a questão, por exemplo, do limite, como você falou. Então, eles estão mal-humorados, eles não querem fazer nada, eles não querem ir para lugar Uhum. nenhum. Eu tenho que respeitar. Qual é o limite entre o mimar, né, e deixar que eles façam o que bem entendem, e aquele processo de você aceitar, de você ter a tolerância, de você ajudá-los tendo empatia, devolvendo para eles que o sentimento é normal. Não sei se está dentro do que você queria falar também, porque eu Não, acho que os também. pais, né? Sim, foi boa essa pergunta. Também, né, faz parte. Eu acho que o ponto importante aí do limite, que eu coloco muito para os pais, e às vezes eles confundem também, né, Ana? Eles confundem muito autoridade com É, autoritário. E aí o que eu digo é eu assim, acho. a gente tem que ter autoridade, que é colocar algumas questões, a importância, o que é, o que pode, o que não pode, Sim, os valores, inclusive, da família entra aí, né? Mas assim, não precisa ter autoritarismo. Ser autoritário é diferente, é sim. impor demais as coisas, é não ouvir o adolescente, sabe? E também tem uma questão de ter limite, né, que eu acho interessante. O Léo Freiman que coloca muito Ai, isso. A adoro questão ele. do, eu adoro também. Na parte educacional ele é fantástico. É uma dica também para os pais às vezes que têm alguma dificuldade, né, seguir. Ele fala de ter o limite aí que envolve os 3 Ds, né? Os 3 Ds no seguinte assim: aquilo que é desagradável, aquilo que é difícil e aquilo que é demorado. Ou seja, a gente É, precisa colocar isso para os adolescentes, né? Que nem tudo é agradável o tempo todo. Então, assim, vai ter coisas que são desagradáveis, que você gostando ou não ocorre e vai ter que lidar com aquilo. As questões que são difíceis e que muitas vezes é assim mesmo, a gente tem que ter esse limite para algumas coisas e não querer ultrapassar, né, aquilo. E a questão de eles não terem hoje muita paciência, né? Então, assim, por isso que fala do demorado. Ou seja, que existem coisas que não ocorrem na hora, não é como eles querem, né? Então, isso. eu acho que isso é muito legal o conceito que ele fala. Ele fala que são os 3D da gente tentar vencer esses limites, né? Então, eles precisam ter essa consciência também. Então, assim, Exato. para nós, enquanto os pais, eu acho que é trabalhar isso, né? A questão de eu posso ter autoridade, né? Então, vai ter aquilo que é negociável, aquilo que não é, né? Então, por exemplo, eu entendo que saúde, educação e respeito é algo que não se negocia. E aí, então, não adianta, né? Não é só questão de limite, é questão daquilo que realmente precisa ocorrer, né? Então, eu não vou permitir que você desrespeite seu irmão ou, né, um colega. A questão da saúde, né? Às vezes eles querem, adolescente tem muito hábito de querer dormir tarde, né? Mas isso não é bom para a saúde. E aí, quer dizer, então, assim, aquilo que a gente entende que é importante para a saúde, para a educação, e a questão do respeito é algo que a gente tem que entender que não é negociável. Então, assim, isso é uma coisa que pode ser trabalhado nesse limite, né? Com mais clareza, dos pais com os filhos, né? Então, E o acho que esse é um respeito. ponto.
É, o e o respeito. respeito, uma coisa que eu aprendi muito na educação da minha filha é que assim, a gente não deve falar respeite seus avós. Não, Uhum. você não deve tratar assim as pessoas, né? Que hoje está muito em voga, Isso. inclusive, a gente ensinar o jovem, o adolescente e a criança respeitar Uhum. todas as pessoas, né? Ensinar as Exato. diferenças, ensinar a indignação. A indignação é uma coisa, outro dia eu estava falando no consultório. Eu não quero jamais tirar essa indignação da pessoa, né? Então, Exato. ajudar que o jovem tenha esse respeito por todas as pessoas. Todo mundo merece o respeito igual. Todo mundo tem as suas percepções semelhantes e todo mundo tem as suas percepções, algumas percepções que são diferentes, né? Exato. Eu acho que aí até entra assim, né? Tem um, eu não vou lembrar qual poeta agora, eu não lembro, mas uma vez eu li um poeta, ele usa o termo assim, que às vezes muitas pessoas a gente sabe que tem aí que existe, mas o problema é ter gente. E aí o gente, o que que ele relacionou na palavra? Ele deu um significado para cada letrinha, né? É gastar energia na tentativa de se envolver. Então, o G é o gastar, é gastar energia na tentativa de se envolver. A gente precisa ensinar isso para eles, né? Para os nossos filhos. Ou seja, se envolver com as pessoas, ter essa empatia, esse respeito, né? Ser gente, né? Compromisso. Porque pessoas nós temos muito, são milhares, mas gente mesmo que faz esse movimento, a gente precisa ter, né, Ana, essa mudança, né? Eu não sei como que tá o tempo, você só me dá um toque, senão eu já tenho que entrar nas dicas, senão não vou conseguir finalizar, Isso, tá? vamos para as dicas então, porque nós estamos com 41 de live, né? Olá. Daqui a Então, pouco tá, a gente já. Depois de 55 minutos. Então a gente ainda tem tá, uns 15 minutos tranquilo. tá. Então vamos lá. Então, agora sim, acho que também da adolescência eu falei o que eu acho mais importante aqui Nossa, na discussão, né? Então, agora eu sensacional. quero falar isso. Eu separei alguns pontos, até marquei aqui para esse lado eu não esquecer o que que eu queria falar, porque senão, né, para não Aham. faltar mesmo. O que que eu vejo como importante aí, e é o que eu tento colocar em prática na clínica quando eu faço orientações com os pais. Ah, acho que ficou mais para baixo, né? É, Primeira coisa, então, além daquilo que eu comentei dos próprios pais primeiro conseguirem também identificar o que aquilo também está representando e significando, do comportamento do filho e tudo, então eles, a partir de eles fazerem isso com eles também conseguirem colocar isso nos seus adolescentes, né? Ajudar os adolescentes a identificar as suas emoções, porque eles não sabem, né? Se a gente for acender a ver, luz. nem nós, né? Vamos por a nossa geração. Nós não tivemos esse ensinamento em si. Claro que os pais ofereceram, deram o melhor para nós, mas eles não tinham esse conhecimento, essa informação para ajudar. Então, quando a gente estava triste, por que você está triste? É aquilo que eu falei lá no início. Nós não temos como contestar o que está sentindo, cada um vai sentir. Então, nós temos que contestar nossos pensamentos, o que aquilo significa e representa, para a gente entender o que está ocorrendo, né? Então, quando os pais fazem isso, aí o primeiro ponto é eles também conseguirem trabalhar isso com seus adolescentes, ou até de criança, viu? Porque isso já tem que ocorrer já, Já. né? Mas na adolescência, que é o ponto que a gente está trabalhando, eu acho que é essencial, porque senão ele já vai para a fase adulta também sem ter isso, né? Conversar mais também sobre emoções, sobre o que aquilo está representando, por que que ele está se sentindo. Isso é muito importante e às vezes os pais têm dificuldade. E o que que eu vejo da verbalização dos adolescentes na clínica é: eu tenho medo de conversar tal coisa com meus pais. Porque, nossa, meus pais podem não entender isso que eu estou É, colocando. Porque meu pai fala que isso é frescura. Porque, sabe assim, então assim, eles sentem uma dificuldade de abertura. E se essa abertura de sim. comunicação está sendo difícil dentro de casa, imagina como que eles vão então lidar com isso mesmo, né? É, Então é muito difícil. Aí o segundo ponto, depois dessa identificação, de conseguir fazer essa ajuda, eu acho que o ponto principal é isso, é menos julgamento, né? Tem que acolher, tem que validar aquilo que o filho está sentindo, Ana. Não é isso. reforçar ou ficar ajudando com que ele sempre passe a ser dramático, não é isso. Mas, assim, acolher e validar que, poxa, ele está sentindo aquilo, é como eu disse, por que você está contestando? Para ele é aquele sentimento naquela hora.
Então, a gente não tem como contestar o sentimento, assim, a emoção e o sentimento que ele está tendo, né? Então, assim, menos julgamento, sabe? Estar mais aberto, ter empatia e compaixão também com o seu adolescente, com o seu filho, né? Sobre o que ele está tendo de percepção daquilo, como que ele está tendo de emoção com aquilo, né? Porque comunicar e conversar, ter essa abertura é muito importante e é uma dificuldade que eles trazem muito dentro do consultório, né? Então, assim, o terceiro ponto que eu marquei aqui para eu não esquecer é ter paciência, como eu expliquei já também da questão da redução da dopamina, né? Então, assim, ter paciência com alguns comportamentos inadequados, com esses tédios, com esses vazios que eles sentem, né? Porque é uma fase, é um momento de transição, né? Tendo essa comunicação, essa mudança de acolher mais, de validar o que ele está sentindo, Exatamente. vai abrindo mais essa comunicação e essa confiança. Eles vão se sentindo mais seguros, né? Porque eles têm uma insegurança muito grande nessa fase. Então, assim, o que que eles precisam? Se sentir amado, seguro, acolhido, né? Ter carinho, sabe? Que mesmo que eu errar, eu sei que minha mãe e meu pai me amam, né? Eu sei que ali eu tenho segurança, sabe? Então, eles precisam muito disso, né? Um outro ponto que eu acho assim que eu marquei aqui é observar a nossa atitude, né? Eu acho que isso está muito mais nós enquanto pais, tá? A gente precisa ter uma atitude de mudança, sabe? Às vezes, Ana, os pais eles pensam assim que não, mas eu faço tudo, né? Ele tem boa escola, ele passeia onde ele quer, sei lá, mostra muitas coisas assim. Mas esquece que, na verdade, para o adolescente, o que ele quer é ver que os pais estão interessados naquilo que ele tem de dificuldade, Exato. naquilo que ele gosta, né? Então, assim, observar a nossa atitude é nesse lado. Eu estou interessada? Eu estou parando tudo para ouvir o que está ocorrendo com o meu adolescente, com o meu filho? Eu tenho empenho nisso, né? Qual é o meu empenho para ajudá-lo nisso? O que é que de fato eu faço para motivar e orientar o meu filho em relação a isso, sem dizer, não, não fica assim, não, isso passa, não, sabe? Então, às vezes é muito isso. E aí o que eles querem não é a validação, né? De que, nossa, filho, você sabe que nessa situação eu também ficaria triste? Nossa, eu entendo que você tá. Isso é validar, tá? É acolher. Isso E daí que aí, você está falando. né? Desculpa, Sueli, mas isso que você Não está pode falar. falando, até para reforçar a entrada dela, né? A Rafaela acabou de entrar agora há pouco, ela falou sobre a questão da sexualidade, né? Então eu acho muito interessante tudo isso que você falou. Acho que as duas lives estão se completando de um jeito, né? Eu E a assisti o Ângela dia dela, muito é, bom. não, ela é excelente também, né? Então, Sim. eu acho que essa questão é muito importante de tudo que você está falando. A Ângela aqui está delirando, que ela está dizendo que aprende muito. Ângela, eu estou apaixonada pelos meus convidados, né? Eu tenho amigos maravilhosos. Ai, Nossos Ana. amigos, né? A gente nunca pensa que pegando o nosso círculo de amigos a gente pode fazer um trabalho tão rico, né? E eu só Sim, fico aqui verdade. dando pitaco, comentando, né? Mas A as gente minhas se convidadas, completa, né, com essas compartilhações, né, nossa, Ana? né? E a Luciana também, né? Agora há pouco você falou da compaixão. A Luciana, quando falou de autocompaixão, a gente fez uma live de Isso, autoestima e autocompaixão. foi E ela ótimo. falou aqui, a validação é tudo, né? É Então, você imagina, tudo. se é importante para o adulto você chegar para ele, porque Isso. eu falo, né? Quem gosta de que vire e fala assim, calma, vai passar. Gente, eu odeio, não Então, suporto falar isso, né, para as sim, pessoas, porque elas sofrem. Não, elas querem virar e falar assim, nossa senhora, não é para menos que você tá assim, pelo amor de Deus. Esse cara foi é, super inadequado. Então, pois é, primeiro a gente tem que validar, empatizar, para validar. depois. É Ah, isso eu que eu falo acho que é muito demais. importante. É o validar, é esse acolhimento, né? É que assim, as demais pessoas, muitas vezes, elas, na verdade, acabam não tendo esse conhecimento, essa informação. Como eu disse, né, Isso. Ana? Nós não tivemos esse ensinamento, nós aprendemos pela conta da nossa profissão. A gente É. estuda, busca isso para trabalhar. Mas se for familiar e trazer isso, a nossa geração não teve isso, né? Sempre que, não precisa chorar por causa disso, não. Mas Ai, assim, é claro que é. eles
É claro que eles faziam isso também com a intenção de apoiar, de querer ajudar, né? De minimizar Não aquilo. tinha. Mas isso acaba não ajudando, Ah, né? é, Então, assim, o ponto principal, eu acho que está muito nisso. Nós, pais, a gente se observar nas nossas atitudes em relação a isso, né? De estar interessado, empenhado naquilo, com essa validação, com esse acolhimento, conseguir conversar. Se num momento de dificuldade você não está conseguindo regular a sua, né? Primeiro acalme-se, busque um outro momento, então, para trabalhar isso com o seu é, adolescente, conversar e comunicar, né? Precisa tranquilizar, talvez não precisa ser naquela hora. Isso é regular a emoção, aí é que tá. Você não está passando por cima, você vai resolver num momento onde estiver mais adequado trabalhar com o seu filho aquilo, conversar com ele sobre perfeito. aquilo, né? Então, isso é o validar, é o acolher. Então, é a gente conseguir ter esse controle primeiro, né? Um outro ponto que eu marquei aqui que eu não queria deixar de falar é ser parceiro, né, do seu adolescente. Ser presente, participar dos interesses dele, como eu disse antes, né? Às vezes é algo que a gente não gosta muito, talvez não viva exatamente o mundo deles, né, hoje, de coisas muito diferentes, mas a gente precisa saber o que gosta, o que não gosta, né? Como lidar ali, ser parceiro mesmo, participe, né? Mesmo que é algo que você acha que você está perdendo tempo, mas você não está, está ganhando muito com isso, né? Trabalhando com o seu adolescente. Eu falo assim, que às vezes, vamos supor, ocorre muito de ter algumas rotinas que a mãe acaba sendo mais presente e participativa por conta de rotinas familiares, de trabalho e tal. Normalmente, não que os pais não participem, mas normalmente às vezes a mãe está mais presente nessas situações, né? Levar, buscar na escola, fazer coisas assim, eu digo. E aí, esses momentos, inclusive, são importantes, né? É um Sim, tempinho que você tem para fazer uma conversa, para entender alguma coisa que está acontecendo com ele, é. sabe? Então, parece pequeno, mas você vê, é um momento que já faz parte. Então, Nossa, esse ser eu tô parceiro, sentindo. participar. Exatamente, eu tô sentindo tanta falta dessa logística de levar minha filha para cá e Então, não buscar, é? né? Faz Sim, falta porque a gente conversa. E essa faz. parceria, eu vou dar só um exemplo rapidinho sobre algumas Tá. coisas que eles contam, né? Às vezes, para nós, Uhum. aquilo lá não é tão importante, a gente já passou por aquilo, já superou. Mas é importante a gente rir com eles. Eu sou muito palhaça aqui em casa, né? Eu Isso, brinco muito com ela e tudo mais. Eu isso. faço muita zoeira, né? Mas, assim, Aham. às vezes eu tô entretida com alguma coisa, ou eu tô estudando, ou eu tô fazendo meu crochê, ou eu tô fazendo alguma coisa que meu crochê também é uma parte do meu trabalho. Então, assim, a gente não tá voltado para aquilo, mas você precisa dedicar, né? Essa parceria. Precisa. Como até inclusive uma dica aí que agora você fez eu pensar, né? É, quando tem outros irmãos, por exemplo. Ah, Você é. tem que ter só o seu momento com o seu adolescente. Se você tem uma criança mais nova, tenha também o seu momento só com ela, o seu momento só com o adolescente, porque são fases distintas, tem muita diferença também, né? No que gosta, no que não gosta, tal. Então, assim, precisa também diferenciar e cada um ter seu momento, né? Isso. A própria autonomia individual deles, né? Do que cada um é, do que cada um representa. Então, às vezes, sai só em família, ou sempre com os dois filhos, porque acha que não deve sair só com o outro. Não, é saudável. Cada um precisa ter também seu momento, entendeu? Então, Isso. esse também é um ponto importante, né? E aí, um Perfeito. outro ponto que eu coloquei aqui, que é importante, é a questão de ajudar a acalmar, né, Ana? Tem situações que, às vezes, ao invés de acalmar, os pais ficam, não, mas espera aí, mas por que que isso aconteceu? Mas fica querendo trazer, assim, pilhar, né? Pilha o adolescente com mais perguntas, com mais questionamentos aí, questões que possa ter ocorrido para ele se comportar daquela maneira e não sei o quê. E aí eles não dão um tempo também para esse adolescente a poder ele mesmo entender o que está ocorrendo com ele. Então, às vezes, o que a gente precisa é isso, é ajudar a acalmar, né? Ajude a Ai, que bom. respirar, a tranquilizar, porque senão não consegue trabalhar aquilo que está ocorrendo para ele. Então, isso é importante, né? Eu não sei se a gente tem ainda mais tempo, tem, Ana? Como tá? Pode Então, falar. assim, eu acho que esses são os pontos principais, né, assim, de ajuda que eu destaquei, porque é o que eu mais vivencio, assim, nos meus atendimentos, e eu queria colocar, além de também ser coisas que tem nos estudos comprovando mesmo, tá? E aí, finalizar assim,
quais são os benefícios, né, a gente trabalhar isso com o nosso adolescente? Eles reclamam menos, eles aprendem a ter mais empatia, né? O medo e a timidez diminui, porque eles começam a se sentir mais seguro, confiante, porque eles têm essa abertura dentro de casa para essa comunicação, para esse acolhimento emocional, né? Eles passam a... Isso daí é de pesquisa de estudos que fizeram para ver Sim, o com que os certeza. adolescentes, ou até nós adultos, tá? Mas é mais, eu pesquisei mais voltado no adolescente. Mas o que é que eles ganham com isso? E os estudos mostraram que vários grupos que foram trabalhados em pesquisas mostraram essas Sim. mudanças, né? Eles passam a ser mais cooperativos, então eles têm ganho, são melhores nos relacionamentos, né? Como eu disse, pessoais e sociais aí, né? Se envolvem menos com álcool, droga e violência, tá? O estudo mostra isso. Ótimo. Diminui o índice de depressão e ansiedade, que está elevadíssimo nessa fase, né? Na Ai, adolescência tem crescido muito, né? Diminui também a gravidez indesejada, né? Diminui os distúrbios alimentares que você comentou lá atrás. Quando tem tudo isso, até esse ganho o estudo mostrou. Então, olha a importância de a gente ter um olhar mesmo, de que a gente precisa aprender a regular as nossas emoções para a gente conseguir lidar com isso. os adolescentes. E aí, Exatamente. eu queria indicar, Ana, tem alguns livrinhos que eu acho muito legal, Ai, porque às vezes ótimo. assim, os pais que tiverem dúvida, não sabem como fazer, busque ajuda, informação, Nossa. né? Se puder, busque ajuda de um É, especialista, dependendo do que é que está ocorrendo, né? Às vezes é necessário realmente já essa ajuda. Então, assim, eu vou mostrar, eu acho que vai sair de forma invertida, né? Ó, chama isso. Caderno de Exercícios, né? Então, eles têm vários. Por exemplo, esse daqui é Para Viver Sua Raiva de Maneira Mais Positiva, né? Tem um outro que ele trabalha justamente a inteligência emocional. Tem um outro que ele trabalha como dar dicas para fazer mais amigos, né? Relações. Então, assim, Ótimo. Nossa, é uma Sueli. coleção, tem vários outros. É uma coleção Excelente. fantástica. O propósito é praticar o bem-estar dessa coleção, tá? Então, acho que também, se tiver dificuldade, né, vá, busque ajuda, leitura, se não dá para procurar, se é uma situação que ainda não precisa também de um especialista mesmo para ajudar, porque às vezes já é o caso, né? Mas se não for, não sei como fazer, não sei como lidar, busque informações, né? Sim. E Mas você por sabe o que que eu último, faço? Ah, ah, você sabe o que que eu faço? Muitas vezes eu falo para minha cliente, eu encaminho para você, para a Luciana, para a Rafaela, para o Rafael, né, de vez em quando também. aham, Eu indico, às vezes eu falo, vai lá e bate um papo com ela. Porque ele fala, meu filho, Deus me livre, não quer saber de psicólogo. Mas o fato de você ir lá e falar assim, Sueli, quanto é uma sessão, né, para falar sobre o meu filho adolescente? Então, quer dizer, às vezes são 250, R$ 300, R$ 200 que você gasta, mas que você ganha todas essas consequências, né? Su, ai, exatamente. eu tô aqui Tá acabando. desesperada roendo a unha, porque faltam 2 minutos para terminar nosso Não. tempo. Mas Tá, eu assim, só ia tentar. Será que dá para indicar só mais um livro mais um rápido ou vai livro. acabar? Não, pode Então, o falar. outro é As Cinco Linguagens do Ah, Amor com excelente. Adolescentes. Esse livro é fantástico para a gente entender que cada filho se demonstra um amor de uma maneira diferente e nós temos que tratar esse amor com eles de maneira diferente, Ótimo, ótimo, ótimo. tá? Exatamente, exatamente. Gente, com uma dor no coração, que eu acho que a gente tinha que ter pelo menos 1h15, 1h20, né? Se bem que se a gente tivesse 1h15, a gente ia reclamar também. Mas enfim, mais uma amiga maravilhosa. Semana que vem nós vamos completar 9 sábados seguidos. Eu agradeço imensamente nossas amigas, minhas amigas, meus amigos, todos os psicólogos, médicos, né? Todos, o Mané, que é educador físico, a TO, que é a Suzilene, todos que participaram aqui comigo, tá? Obrigada, Sueli, você é brilhante, eu amei você aqui, eu acho que você ajudou muito, muito, muito. Não é fácil ser pai de adolescente, tá? A gente sabe disso, o seu ainda é um pouquinho mais novo, a minha tá nessa É, fase. Então a gente tem muitas dúvidas. Então procurem sim. um profissional, se não for para que você esteja com ele, com o seu filho, mas esteja com a gente. Nós vamos encerrar.
Muito obrigada. Esse conteúdo vai estar disponível no YouTube e no IGTV. Tá joia? Ana, eu que agradeço. Obrigada, viu? Um E beijo obrigada grande. a todos que receberam o convite e entraram na nossa live. Obrigada mesmo. Um beijo, gente. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.